Análise política com Orion Teixeira. 10h36, Orion Teixeira aqui com a gente. Bom dia pra você, Orion. Opa, diga lá, pois Ei, não. Orion, tá ouvindo? E ouvintes espectadores da Band News, prazer voltar a falar com vocês. Maria Fernanda, bem-vinda e sucesso nesse seu retorno à equipe da Band. Obrigado, Orion. Orion, vamos já apimentar essa sua entrada aqui, falar de eleição municipal. A gente já abriu o jornal com esse tema. Direita e centro já estão aí com chapas formadas, se fortalecendo. E a esquerda, hein, Orion? Tem decisão de risco. Como é que tá essa semana? Olha, Maria Fernanda, haverá ou não decisão nessa semana derradeira das convenções, né? Há uma avaliação no meio político de que, com a decisão do ex-prefeito Alexandre Calil de trocar o PSD pelo Partido Republicanos e apoiar, então, o pré-candidato desse partido, Mauro Tramonte, em vez de ficar no seu partido, apoiar o prefeito Fuad Noman, seu ex-vice e candidato à reeleição, a direita teria se fortalecido mais. Tramonte já lidera as pesquisas de acordo com o que foi divulgado até agora e poderá crescer ainda mais com a adesão de Calil, que é um cabo eleitoral forte aqui na capital mineira. Nessa primeira leitura, então, avalia-se que Tramonte caminharia fortemente para o segundo turno, onde poderia encontrar lá um outro nome mais à direita ainda, que é o bolsonarista Bruno Engler, do PL. O bolsonarismo tem seguidores mais fiéis e teria um potencial aí para levar seu candidato ao segundo turno. Belo Horizonte está, desde a eleição passada, Maria Fernanda, com um perfil mais conservador. Daí a importância de uma aliança forte e unificada das esquerdas e, se possível, com aceno aí para o centro. A exemplo que tem feito Lula nas suas últimas últimas 3 eleições, primeiro na aliança com o empresário mineiro José Alencar e agora com o ex-tucano, ex-rival Geraldo Alckmin, buscando a eleição, naturalmente, e a governabilidade. Diante disso aí, haverá um movimento forte das esquerdas nessa semana pela unificação de Rogério Correia, que é o pré-candidato do PT a prefeito, e Duda Salabert, que é a pré-candidata a prefeita do PDT. Amanhã, então, deverá ser lançado um manifesto com mais de 200 assinaturas de movimentos sociais e personalidades políticas e também de artistas pela unidade da esquerda. O PT argumenta que o nome de Rogério Correia deveria ser o cabeça de chapa, pelo fato de o partido ter mais tempo de televisão na campanha, mais recursos financeiros do fundo partidário e menos dificuldades em usá-los, e que ainda contaria com o apoio direto do presidente Lula. O PDT tem seus argumentos, mas não podemos nenhum deles deveria reduzir o debate a uma questão de pesquisa eleitoral, de quem tem 1 ponto ou 2 pontos a mais do que o outro. Duda não dá sinais de recuo e aceita aliança desde que ela esteja na cabeça de chapa. Tudo somado, haverá então a derradeira de definições, muitas emoções e tensão aí, já que as convenções se encerram no próximo dia 5, na segunda-feira, e ainda será possível uma mudança até o registro oficial no dia 15 de agosto. Orion, e o que há de novo, de novidade em relação ao regime de recuperação fiscal, hein? Luciana, é uma contagem regressiva sempre, né? Então, na próxima quinta-feira, dia 1º, quando os deputados estaduais retomam os trabalhos legislativos, há muita expectativa aí sobre a nova decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Nesse dia, primeiro, vence o prazo dado pelo ministro Edson Fachin para que Minas volte a pagar a dívida de Minas com a União. Se for na vigência do regime de recuperação fiscal, o pagamento é de uma parcela menor, de até 2 bilhões de reais. Sem essa adesão, poderia subir para 6 ou 8 bilhões de reais. O ministro Fachin transferiu essa decisão final para o relator da matéria, ministro Cássio Nunes, que no dia 1º, então, retorna também do recesso. Se a liminar dele for favorável e sair a tempo, né, a Assembleia de Minas vai suspender a votação do projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que já passou em primeiro turno. Caso contrário, os deputados serão convocados a votar a adesão em segundo turno. Na primeira votação, o projeto foi aprovado por 33 votos, 33 deputados a 20, contando com a presença da oposição em plenário, que garantiu o quórum da reunião.
o governo Zema tem dificuldades de colocar sua base de apoio em plenário, em temas polêmicos e desgastantes como esse. Ainda mais em tempos eleitorais, quando os deputados têm evitado aí as bolas divididas para não ficarem mal com os servidores públicos, né? Portanto, o fim de julho, das férias parlamentares e do judiciário também, promete muita atenção também no campo administrativo, jurídico e político. Ok, Luciana Maria Fernanda? Ok, Orion. Então a gente fica por aqui, mas claro, voltaremos a nos falar depois de amanhã, quarta-feira. Não é isso, Murilo, também? É isso, né? Não sei se o Orion já chamou, mas o Band Eleições, hoje à noite, depois do Jornal da Noite, com o ex-governador e ex-prefeito de Belo Horizonte, Eduardo Azeredo. Eu, Orion e Lucas conversamos com ele. Ele trouxe muitas coisas interessantes, inclusive obras que ele estão agarradas desde a época dele, né? E outros projetos que andaram ou desistiram ou foram abandonados aqui em Belo Horizonte. É interessante a visão de quem já foi prefeito, governador e parlamentar também, né? Então hoje, depois do Jornal da Noite, amanhã às 8h30 na TV Band Minas. Muito bem. Agora, você que, bem, o programa já está gravado, eu estive com ele, né? Conversei com ele um pouco. Ele está bem disposto, né? Tá super bem. Sim, eu acho que, né, desde que aquele processo contra ele, aquela coisa toda foi anulada, né, e tal, acho que ele está mais leve, né, e tá mais solto, assim, mas foi uma entrevista bem bacana aí, inclusive com ele bem, memórias boas ainda da época que ele foi prefeito de Belo Horizonte, de 90 a 93. Bom, ficaremos... pois não, diga. Está avaliando o quadro eleitoral de hoje e os desafios da capital mineira, que parecem serem os mesmos da época que ele foi prefeito aí. Agora, a entrevista faz parte, é importante que se diga aí, desse esquenta do primeiro debate da campanha eleitoral deste ano, que a Band realiza no próximo dia 8 de agosto, né? Quando os belo-horizontinos poderão conhecer melhor os candidatos e suas propostas para a cidade. Imperdível. Muito bem, obrigado, Orion, mais uma vez, viu? Até quarta-feira. Excelente semana.